Olá pessoal, tudo bem? Estou aqui para gravar para vocês um vídeo explicativo da atividade de mapa, tá? Da disciplina de gestão do design. Hoje a nossa gravação está um pouco diferente, ela vai ser aqui via Camtasia, né? Como eu comentei com vocês na aula ao vivo, essa gravação por Camtasia, ela grava somente a tela do computador, então eu não vou aparecer. Bom, então vamos lá. Aqui eu estou no estúdio, né? Na atividade de mapa. Aqui tem o cabeçalho atividade. Então, nesse mapa da disciplina de gestão do design, a gente vai trabalhar a explosão de materiais. Então, essa explosão de materiais nada mais é do que o cadastramento, que é feito dentro da empresa de confecção, né? Então, quando você faz a compra ali do tecido, da matéria-prima, ou até mesmo quando você vai fazer a ficha técnica, tem esse setor que atua junto com a ficha técnica, que ele faz esse cadastramento de materiais. Então, você pode tanto cadastrar os materiais de forma avulsa, como também cadastrar os modelos da sua coleção. Esse é um conteúdo que vocês também verão aí com a professora Paula durante as aulas ao vivo e que também tem disponível para vocês no material didático. Bom, vamos lá. Então, vamos cadastrar, né? Então, tá aqui, ó. Vocês farão o cadastramento das peças dispostas nas imagens a seguir, sem modificá-las, aplicando os conhecimentos adquiridos no decorrer das aulas e também conforme o conteúdo disponível no material didático na unidade 5. Então, aqui vocês podem ver, ó, as imagens que a gente vai utilizar para fazer o cadastramento estão bem visíveis, né? Ó, aqui temos os casacos, os coats, né? 2 modelos de casacos diferentes. 2 tops, né, 2 peças partes de cima e também do vestuário feminino, 2 dresses, 2 vestidos com matérias-primas diferentes, 2 bottoms, né, 2 partes de baixo, ó, dá pra ver bem os detalhes aqui das imagens, do desenho, e 2 overalls, que são 2 macacões, tá? Para vocês também fazerem aí o preenchimento ou cadastramento da ficha técnica. Bom, pois bem, então após analisar cada detalhe dos desenhos, você vai acessar o material da disciplina e fazer o download do slide mestre. Então, o slide mestre está aqui para vocês no material da disciplina, tá? Tá como mapa, slide mestre. Para essa disciplina vai ser um arquivo Word, então depois que vocês preencherem, vocês podem converter ele em PDF e mandar pra gente na versão PDF, tá? O slide mestre é esse aqui, sem o preenchimento, claro, né, que eu tô com a primeira parte preenchida só para mostrar para vocês, mas aqui, ó, nessa explosão de materiais e cadastramento, já tem tudo certinho aqui as tabelas, é só vocês irem acrescentando as linhas caso for necessário. Então, tem para todos os modelos que a gente vai ver logo mais. Então, voltando aqui, vamos ler aqui os passos a passos que vocês têm que seguir. Então, passo 1, matérias-primas. O cadastramento se inicia pelas matérias-primas que foram utilizadas na coleção ou na peça. Então, você vai analisar e cadastrar cada uma delas conforme a peça disponível na ficha. Então, primeira peça é essa aqui. Se vocês preferirem, analisem pelo comando da atividade, ó, porque aqui a imagem está bem maior. Então, o que vocês vão fazer? Tem que analisar a matéria-prima. Tá vendo que são 2 cores diferentes? Aqui eu tenho uma cor mais escura e aqui uma cor mais clara. Então, já dá pra ver que são 2 tecidos diferentes. Então, você vai trabalhar com matéria-prima 1, matéria-prima principal, né? Matéria-prima base e matéria-prima 2, que é a matéria-prima de detalhe. Então, esse recortezinho que tem aqui dessa segunda parte aqui da abertura frontal é feito numa outra matéria-prima. Tá? Então, já analisei matéria-prima do primeiro tecido, do primeiro desenho. O passo 2, né, os aviamentos. Então, no próximo passo, depois que você cadastrar a matéria-prima, você vai verificar quais são os aviamentos que compõem a peça. Tá? Se tem botão, se tem linha, se tem galão, se tem renda, todo e qualquer tipo de aviamento existente na peça. E muito importante, tá, pessoal? Quando vocês forem analisar cada passo a passo aqui, né, cada tópico que está listado aqui no mapa, vocês vão descrever e cadastrar apenas as partes visíveis, tá, da peça, igual tá escrito aqui. Já me questionaram se tem que cadastrar forro, se tem que cadastrar entretela e tudo mais. Nesse momento não é necessário, porque você não está visualizando isso, né? O intuito dessa atividade é que vocês aprendam a cadastrar o tipo de material, né? Aprenda a criar essa parte de referências, de descrição, de fornecedores. E também eu fiz um material aqui para vocês, ó, que eu vou disponibilizar lá na sala do café, com alguns sites que são sugestões para vocês acessarem, para vocês pesquisarem sobre botões, aviamentos, né? Sobre tecidos, tipos de lavagem, porque também vai ter peças de artigo denim ali. E também um site bem interessante que eu encontrei, que é um site da Pantone, onde vocês conseguem aí consultar o código Pantone das cores, tá?
Pois bem, chegando no passo 3, né, no terceiro ponto a ser analisado em cada desenho, vão ser as lavagens, estampas ou bordados. Então, você vai cadastrar esses beneficiamentos que fazem parte da sua peça, tá? Que são processos terceirizados e que devem ser especificados também para facilitar esse contato com o fornecedor. Aí, depois que você cadastrou as lavagens, você vai cadastrar as cores, tá? Então, daí lembre-se de colocar um nome fantasia para cada cor escolhida, bem como o código Pantone Textil. Daí, aqui também no comando já tem o site, que eu mostrei ele para vocês, mas na sala do café, junto com esse vídeo explicativo, vão estar todos os sites ali para dar um apoio para vocês, tá? Aqui eu coloquei entre asterisco, porque não é algo obrigatório, tá? Então, daí eu coloquei aqui, se desejar, você pode acrescentar um quadro com a cor escolhida para a peça. Então, você pode salvar ali uma imagem do site da Pantone que tem a cor e você, então, colocar essa cor lá, ou você deixar sem, só colocar a parte preenchida mesmo, que eu vou mostrar para vocês depois. Bom, então feito tudo isso, né, após vocês analisarem esses 4 passos de cada desenho que está aqui, né, apresentado aqui acima no comando da atividade, vocês vão fazer o cadastramento dos modelos. Então, ao final, vocês deverão cadastrar todos os modelos pertencentes à coleção, descrevendo-os na íntegra e criando um código para cada peça, tá? Então, importante, a formatação da tabela está levando em consideração o tamanho da fonte e as configurações de texto propriamente ditas. Então, faz parte da avaliação e composição da nota da estética do seu trabalho, tá? Então, quando vocês forem montar essa tabela aqui, é importante que vocês se atentem a essa formatação, ó, deixar tudo centralizadinho, deixar os espaçamentos tudo ok, tá? Tudo certinho, porque isso entra como uma parte estética. Imagina se vocês deixassem aí o trabalho de vocês, por exemplo, sei lá, assim, ó, tudo torto. Não ia ficar legal, né? Já pensou? A gente for corrigir e tá tudo mal organizado? Isso entra como estética. Ou você mexer só essa parte aqui de baixo e daí depois mexer essa parte e deixar torto assim. Também já estaria errado, já seria descontado um ponto, tá? Então, é importante vocês deixarem tudo organizado, tudo formatado certinho, porque vai valer nota, sim, essa parte da estética, tá bom? Então, vamos lá, o checklist. O que seu mapa deve conter? 10 peças cadastradas, né, para qual com suas especificidades, abordando o cadastro de matéria-prima, o cadastro de aviamentos, o cadastro das lavagens, estampas e bordados, caso tenha, o cadastro das cores e o cadastro dos modelos, que é o cadastramento final, tá? Então, depois de ler o comando, vamos lá agora como se a gente fosse preencher a nossa ficha de cadastramento aqui, ó, explosão de materiais. O primeiro modelo é esse modelo aqui de casaco. Então, eu peguei aqui a figura, eu analisei. O que eu fiz? Eu peguei, se você imprimir ou se você fizer no computador mesmo, aí fica a critério de vocês. Vamos analisar. Como eu já citei, tem 2 matérias-primas diferentes, né? Uma aqui e a outra aqui. Matéria-prima 1, que é a base, e a complementar. Aqui vocês podem ver que são botões de pressão, né? Pelo tipo de representação, dá pra ver que é um botão de metal, né, que tá com brilho, foi alguma coisa aqui com brilho escovado, e aqui você consegue ver também que ele é aqueles botões de pressão que fazem o encaixe. Aqui eu tenho um ilhós, ó, tá vendo? Um ilhós para poder passar esse cordão que tá caindo aqui e vai fazer esse ajuste de cintura. Então, daí já é outro aviamento, botão de pressão, aqui também botão de pressão, aqui o cordão, aqui esse negocinho aqui se chama regulador, então você vai ter o regulador, o cordão e o ilhós. Você vai ter esse botão de massa, um botão de 2 furos, que ele é um tamanho diferente, ele é um pouco maior. Você vai ter a linha de pesponto, né, ou a linha de costura também, que já tá aparente. E que mais que a gente tem aqui? E 2 tipos de matéria-prima. Esse casaco tá bem básico, não tem muitos aviamentos. Então, feito isso, feita essa análise de quais aviamentos que eu tenho, até mesmo esse viés aqui, ele vai acabar sendo do mesmo tecido, então você vai cadastrar ele como matéria-prima, você vai vir no seu slide e vai preencher. Então, o que eu analisei aqui?
vamos lá, matéria-prima. Para criar referência para matéria-prima, geralmente você usa códigos alfanuméricos, composto por letras e números. Então, eu já tenho um estilo de cadastramento que eu gosto de seguir. Só que, por exemplo, se está numa indústria, se a indústria tem lá um software, algum sistema que faz esse tipo de cadastramento, geralmente o código ele é gerado automático, então ele não permite você criar esse tipo de código. Mas as empresas menores acabam utilizando planilhas de Excel, então eles já fazem esse cadastramento aí padrão, eles que acabam criando essas referências, tá? Então vamos lá. Aqui analisando o casaco, na minha matéria-prima 1, que eu considerei como sendo a matéria-prima base, eu utilizei a referência MP, abreviação de matéria-prima 01. Poderia colocar 001? Poderia, porque você vai ter várias matérias-primas. Ou pode deixar também 01. Há também as pessoas que gostam de colocar MP/19 ou /20, considerando que seria a coleção de inverno 2020. Também uma possibilidade. Você pode deixar espaçado ou como você também pode deixar tudo junto, né? Que daí você vai saber que MP é referente à matéria-prima, o 20 é referente ao ano da coleção e o 01 referente que é a primeira matéria-prima dessa coleção. Na descrição, o que vocês vão fazer? Lembra que vou deixar para vocês lá a listinha? Então, você vai vir aqui no site, né? Vai abrir lá no seu navegador. Eu deixei essas sugestões, mas vocês fiquem livres para utilizar qualquer outro site de matéria-prima, tá? Então, eu só criei aí um norte para vocês, para que vocês saibam quais tipos de site vocês podem pesquisar. Bom, vou pegar aqui esse tecido aqui, não, deixa eu abrir aqui para vocês onde eu fui, ó, vim aqui, tecidos, aí aqui tem uma infinidade de tecidos, ó, ele vem como tecido de algodão, tecido para artesanato, para decoração, tecidos de sarja ou brim, que são esses tecidos mais para linha profissional, tecidos de moletom, que são mais para inverno também, ó, tecidos de neoprene para artesanato. No meu caso, como eu considerei que sendo uma peça de inverno, porque é um casaco, eu já vim aqui direto, ó, tecidos de inverno. Aí vamos esperar carregar aqui. Tá, aí aqui ele já aparece pra mim, ó, tecido flanela lisa, em várias cores, malhas de suede, malhas jacquard. Tem vários tipos de tecido, tá? Então vou aqui no tecido que eu escolhi pra ficar mais fácil pra mostrar pra vocês. Ó, malha scuba. A malha a lãzinha twill também, que foi a que eu utilizei. Só que acho que tá aqui na outra página ainda. Aqui, ó. Achei. Então, escolhi o tecido, eu quero essa lã. Eu vou clicar, né, pra abrir, como se eu fosse comprar o tecido. Por quê? Porque aqui vão ter todas as informações que vocês vão precisar para preencher aqui o slide mestre de vocês. Então, eu vou pegar esse nome que tá aqui, ó. Tecido lãzinha twill. Vou copiar, vou vir aqui no meu mapa. E vou colocar aqui, na verdade é o meu tecido 2. Aí, muitos de vocês acabam fazendo isso, eu já vou dar umas dicas de Word aí pra vocês, tá? Que às vezes vocês têm dúvida. Clica com o botão direito e clica aqui, ó, manter somente texto, que daí você vai copiar somente o texto que tá ali no site. A cor, nesse momento, você não vai colocar, então daí você pode apagar, mas daí você anota pra você saber, pra você vir cadastrar aqui depois na referência de cores. Então, no caso, como era o preto, você já poderia anotar aqui para depois você só vir e fazer a referência Pantone. Então, cadastrei a minha lãzinha twill, que na verdade vai ser o tecido 2, né, o tecido detalhe. E agora a gente vai lá procurar esse tecido de lã leve importado, tá? Então, cadastrei, descrição, composição, 100% poliéster. Essa composição eu já tenho aqui, ó, tá? Em alguns lugares, vocês vão acabar, por exemplo, algumas empresas vão pedir para vocês cadastrarem a largura, o peso, né, que é a gramatura, e dentre outras informações que às vezes são necessárias para estar desenvolvendo uma ficha técnica. Inclusive aqui as instruções de conservação, tá? Esse mapa a gente deixou mais tranquilo para vocês, mas é um ponto também que é muito levado em consideração dentro das indústrias, vocês verificarem essa questão da instrução de conservação da matéria-prima. Então aqui você já tem a composição 100% poliéster, copia, vem e cola aqui. Fornecedor. O meu fornecedor é essa Center Fabril, que é o nome do site onde eu busquei o tecido, tá? Então, pode ser essa Center Fabril, pode ser aqui a Maximus Tecidos, que foi outro fornecedor que eu coloquei. Pode ser, por exemplo, Santista Têxtil, dependendo da matéria-prima que você vai utilizar, né? A Santista trabalha muito com jeans.
né, artigos denim. Só que aqui é um pouco mais difícil de vocês pesquisarem, porque dentro do site eles têm mais, como eu posso dizer, um mostruário mais conceitual, não tem muito essa relação do preço, da descrição, assim, ele é mais para vocês fazerem pesquisas de moda, pesquisas de tendência e tudo mais, tá? Mas se vocês encontrarem outro site que tenha produtos da Santista, vocês podem colocar também, nada impede, assim como qualquer outra marca que vocês queiram utilizar. Então vamos lá. Fiz aqui agora o tecido de lã leve. Vamos voltar aqui, que vai ser a mesma coisa, né? Para você pesquisar e colocar ali. Aqui, eu utilizei esse aqui, que é o xadrez. Né? Tecido lã leve xadrez importado, aí a mesma coisa, você vai copiar aqui, vai jogar aqui. No meu caso, ficou faltando colocar que era o xadrez. Coloquei a composição 100% lã, que é o que tá aqui, ó, 100% lã. O fornecedor, que nem aqui tá esse nome aqui, ó, Isude Uruguai. Você pode tanto colocar isso aqui, como focar como Center Fabril, porque esse Isude Uruguai é quem fornece para Center Fabril, tá? Mas como teoricamente você compraria desse local, então você pode colocar o nome do Center Fabril. Então, cadastrei minhas duas matérias-primas, né? A matéria-prima principal e a matéria-prima do detalhe. Aí a gente vai agora para os aviamentos. Então, como eu comentei com vocês, que a gente tem um botão de pressão, um botão de casear, o cordão, a ponteira e a linha de costura. No meu caso aqui só ficou faltando o ilhós, então eu vou aqui inserir uma célula para a gente cadastrar o meu ilhós. Então, eu vou colocar AV de aviamentos. Então, aqui eu coloquei, ó, para botão, coloquei o B, independente de qual botão seja. Para o cordão, coloquei AVC, né? AV de aviamentos e o C de cordão. AVP para ponteira e AVL para linha de costura. Se você quiser deixar também só o AV, não tem problema. Mas daí você separa pelo menos a linha de costura, né? Com um L ali para diferenciar. No caso da parte que eu vou cadastrar aqui do ilhós, eu posso colocar AVI e colocar 01. Por quê? Eu vou ter vários tipos de ilhós diferentes dentro da minha coleção, seja em formatos, em dimensões. Então, para cada tipo de ilhós, eu vou ter que trabalhar com um código diferente. Então, para pesquisar ilhós, eu tenho um site muito legal aqui, que é o site da Eberly, que daí fica para vocês darem uma olhadinha depois mais com calma, né, enquanto vocês estiverem fazendo o trabalho de vocês. E esse Oeste Aviamentos aqui, que ele é um site mais comercial. Então, aqui eu quero um ilhós. Ó, aí ele já começa a aparecer aqui pra você. O niquelado, o sem arruela, o arruela de ferro e tudo mais. E já aparece os banhos também. Aí aqui, ó, ilhós sem arruela. De 51, tamanho 51, né? E ele é de ferro. Banho dourado. Esse site, olha, ele já traz para você a descrição, qual material que você pode incluir na descrição, as cores que ele tem, a referência, o diâmetro externo, o diâmetro interno e externo e a altura. E também se ele tem ou não essas estrias, que são aquelas pontinhas que tem aqui atrás do ilhós para fixar na peça. Então, vamos lá, vamos preencher. Eu vou utilizar esse aqui, porque o tamanho atende, teoricamente, só que eu quero ele na cor preta ou ouro velho. No meu caso, eu vou usar o preto, porque como eu tô usando o tecido principal aqui no xadrez, o preto vai ficar mais interessante no ilhós. Então, eu vou copiar isso aqui e vou colar aqui. Aí, a medida do ilhós, eu vou pegar aqui. Vou fazer os 5 milímetros. Colocar um X, né, para saber a medida. Ou melhor, eu posso colocar um izinho aqui do lado, o interno vezes o externo, deixa junto, vezes a altura. Por quê? Essas informações são muito importantes no momento que o comprador vai fazer a compra desse aviamento para você. Então, é interessante você deixar tudo isso bem especificadinho,
né, na sua ficha técnica, no seu cadastramento de materiais. Aí aqui eu posso deixar tudo maiúsculo, ó, para manter um padrão, fica melhor. Aí tá vendo? Aqui tá meio cinza, né? Eu não vou deixar nessa cor, eu vou vir e vou trocar a cor para manter o padrão, porque vocês lembram que contam como estética aí do trabalho de vocês. O meu fornecedor, nesse caso eu vou colocar essa marca aqui, a Bexman, ou eu posso colocar o West Aviamentos. Como no meu preenchimento aqui eu priorizei colocar sempre esse fornecedorzinho que aparece aqui, né? Esse íconezinho que aparece aqui, então eu vou colocar esse nome aqui que tá aparecendo. Abriu aqui sem querer. Bom, vamos lá. Deixa eu arrumar aqui que tá errado. É 2 M's. Pronto, feito isso, eu terminei os aviamentos, né? Tem todos os aviamentos listados aqui. O botão de pressão eu busquei aqui também, é só você colocar o botão de pressão. Ó, aqui tem, tá vendo? O botão de pressão já aparece que é da Eberle, ou você pode vir aqui, ó, no site da Eberle, que tá aqui nessa lista que eu coloquei pra vocês, lá na sala do café. E vir aqui, aviamentos. Aí ele vai abrir o catálogo para você, ó. Daí tem os botões, rebite, aqui também tem ilhoses, tem ponteiras, né, que é mais utilizado no denim. E os diversos que vocês vão utilizar lá no macacão, que é a última peça. Então, se você vem aqui em fotos, você tem só essas fotos mais conceituais para mostrar o produto, ó. Tá vendo? Botãozinho de pressão. Aqui também os botões que não são móveis, tudo mais. Mas, como vocês querem referência, vocês vão vir em catálogo. Aqui é interessante para quem tem loja também, que às vezes não conhece a marca, é uma marca bem legal de trabalhar. Em uma das empresas que eu trabalhei, eles utilizavam muitos botões dessa marca. Aqui fala um pouco da marca também, das ISOs que eles têm. Daí aqui já começa o catálogo, ó, botão. Então, aqui tem os botões flexíveis, são aqueles botões móveis, né, que geralmente tem calça jeans. Aí tem aqui a categoria do botão flexível vazado. Aí tem uma diversa gama de botões diferentes aqui pra vocês, com banhos diferentes e tudo mais. Aqui tem o botão fechado, ó, botão flexível fechado. Tem o duplo acabamento, né? Então contempla, que nem no caso, o cromado aqui na borda e aqui o rosé gold, ou com um acabamento diferente, alto relevo, aqui com a gravação, ó, também. Aqui os botões com brilho, que são os que tem as pedras de strass. Depois o duplo acabamento com brilho, então contempla esses dois serviços diferentes, ó, duplo acabamento, né? 2 banhos diferentes, mais o brilho. O botão vazado também continua sendo o móvel, flexível. O botão fechado, outras opções. Aí vocês vão pesquisar e ver aquilo que vocês querem colocar na ficha de vocês. O que vai ser considerado como certo e errado? Não vai ter certo e errado, porque cada um vai colocar um botão que quer, ou dessa marca ou de outra marca. O que a gente vai levar em consideração? A forma como vocês descreveram aqui o botão, se você colocou o tamanho, né, se está dentro dos tamanhos existentes, se você preencheu os fornecedores e principalmente se você cadastrou tudo aquilo que contempla a peça, né? No meu caso, viu que eu tinha esquecido do ilhós? Tem um ilhós aqui, dá pra ver que tem aqui segurando para passar esse cordão e eu nem tinha me atentado. Isso aqui pode ser considerado um nozinho também, não necessariamente é uma ponteira, tá? Então aqui eu não cadastrei porque eu entendi como sendo um nozinho. Então eu cadastrei tudo aquilo que eu tô vendo, né? Então isso aqui vai ser levado em consideração na hora de corrigir o mapa de vocês. Se vocês cadastraram tudo aquilo que está visível e se o cadastro foi feito da forma correta. Tanto a referenciação, se vocês utilizaram letras e números, se vocês fizeram essa descrição de forma correta, se vocês se atentaram aos detalhes da formatação e tudo mais, tá? Então, daí vamos agora para as cores, né? Porque daí aqui eu já mostrei para vocês o catálogo, ó. Tem esses de botão, é imenso o catálogo deles. Tem também as placas, então só você vir clicar aqui, ó, catálogo, que ele vai fazer o download do catálogo para vocês olharem. E tem os outros sites também. Então deixa eu fechar aqui, que agora a gente vai falar de cor, que é o site mais legal que eu encontrei aqui, ó, que vocês vão poder utilizar em outras disciplinas que pedem código Pantone. É o próprio site da Pantone, tá? Ele carrega aqui para você o book Pantone. Então,
Deixa eu pôr para traduzir aqui. Ó, tem aqui o TCX, que é o mais utilizado pela indústria têxtil, que ele se refere a tecidos, tintura em tecidos de algodão, então é utilizado na moda, nos têxteis e no soft home, então qualquer matéria-prima têxtil que é atingida é com esse Pantone TCX, né, em tecidos de algodão. Tem o revestimento lacado em papel, né, que daí já vai para a parte de gráfica. Tem esse outro tipo de Pantone aqui, ó, que são para corantes brilhantes e fluorescentes em tecidos de nylon. Tem esse tipo de corante também aqui que é para poliéster, só que, infelizmente, às vezes, na maioria das indústrias, quando a gente fala de Pantone, todo mundo usa o FHI Cotton, que é o conhecido como TCX, que ele é meio que um Pantone universal, né? Então, as pessoas sempre focam nesse. Se vocês quiserem, podem detalhar, tá? Vim aqui de acordo com o poliéster, né? Ah, eu tô trabalhando tecido de poliéster, igual aqui no meu. Tem a minha lã, que é 100%, a tecido lãzinha, que é 100% poliéster. Então, daí eu vou vir aqui, vou clicar aqui e vou escolher as cores, ó, viu como muda? Aqui, ele tá com todas as cores disponíveis. Então, se eu clicar, por exemplo, na matiz vermelha, ele aparece só as cores dentro da gama do vermelho. Se eu clicar no laranja, vai aparecer o vermelho e o laranja. Se eu tirar aqui, ele foca só na cor que está selecionada. Ou se eu não selecionar nenhum, aparece tudo que tem aqui. No meu caso, como na hora de fazer ali o preenchimento da ficha, eu utilizei o TCX para todos, independente do tipo da matéria-prima, porque eu sigo mais esse padrão aí que todo mundo, pelo menos aqui na região onde eu estou, todo mundo utiliza esse TCX, não tem muito essa diferenciação. Então, eu escolhi um tecido, uma cor preta, tá? Eu não vou me recordar aqui qual que foi agora, mas eu vou abrir uma aqui de exemplo para vocês. Por exemplo, esse aqui, o Torrone, que ele não é nem muito preto, mas um café, né? Bem escuro a cor. Aí, o que vocês vão fazer? Vão vir aqui, vão selecionar esse código, vai copiar, vai vir aqui na descrição, no Pantone e vai colar ele aqui, ó. Esse é o seu código Pantone. Aí o nome, a descrição, vocês podem colocar conforme tá aqui, ó. Que nem esse, que é o Tape Shoe, eu posso pegar e também colocar aqui e colar. Nesse caso, o meu que tava aqui como preto, beleza negra, é a cor que deu no Pantone que estava aqui. Então, eu peguei o próprio nome da cor Pantone que estava, tá? Como nesse momento, nesse mapa, a gente não está trabalhando com painel de tema, com referenciação de cor e tudo mais, é interessante vocês utilizarem a cor que aparece aqui. Por quê? Na hora de corrigir, pra gente fica mais fácil, a gente já vai ter mais ou menos uma noção de qual Pantone que vocês utilizaram, o nome da cor, tá? Então, podem utilizar esse nome que está descrito aqui. Aqui no outro, no referência, eu utilizei o C, que se refere à cor, né? Coloquei 001, porque eu posso ter infinitas cores aí na minha coleção, conforme vai variando, na minha coleção não, na minha indústria, conforme vai variando as coleções, como eu também posso repetir essas cores aí ao longo das estações, né? Mas aqui só para ficar bonitinho e também acompanhar a questão de formatação, eu utilizei esse código. Ou você pode também fazer como eu fiz o primeiro código de matéria-prima, colocar uma barra e colocar o 20, né, apagando um 0 aqui para manter esse padrão. Então, vocês podem trabalhar dessa forma, ou trabalhar, sei lá, CI de cor de inverno, porque no verão você vai trabalhar com outra cartela de cor e cadastrar aqui 20, né, C cor inverno, 20 de inverno 2020 e 01 porque é a primeira cor a ser trabalhada dentro da coleção. Quando lá no comando eu coloquei para vocês, se eu não, a professora, né? Se vocês quiserem trabalhar com... Aqui, achei, ó. Se desejar, você pode acrescentar um quadrado com a cor escolhida da peça. O que vocês vão fazer? Vocês vão vir aqui, vão pegar a ferramenta de captura, que eu acho mais fácil de trabalhar. Vão fazer uma captura daqui. Aí você vem, copia, vai lá no seu mapa, vamos ver se colar vai dar certo. Ó, e cola. Ficou grande, né? Aí é só você selecionar com o botão esquerdo do mouse e diminuir aqui o quadradinho para ficar bonitinho a sua tabela. Olha lá que legal que fica, tá? Não é obrigatório fazer isso, só se você desejar você pode fazer dessa forma. Vamos escolher uma segunda cor para fazer o fundo daí do nosso casaco.
Vou pegar esse cinza aqui, ó, cinza periscópio. Vou copiar. Vou vir aqui na minha tabela, ó, vou colar. E aqui a mesma coisa. Opa. Aí eu quero colocar o quadradinho também, então volto lá no Pantone, pego a ferramenta de captura, clico em novo. Aí, isso aqui, o que é, gente? É só vocês clicarem com o mouse, segurar e arrastar, ó, fazendo um quadradinho. Aí, vocês tá com a captura feita, só clicar no copiar, vir no Word e colar direto, tá? Ó, daí deixa o quadradinho igual para todos. Ai, mas eu vou ficar olhando e vou ficar fazendo isso? Não, tem um jeito mais fácil de vocês fazerem. Clica no quadrado, vem em formatar, que nem aqui, ele tá 1,11 por 1,11. Então, eu clico no de baixo, vem em formatar e coloco aqui, ó, preencho aqui e dou um Enter. Opa, ficou faltando um aqui. Que ele vai ficar certinho, ó, vai manter um padrão de tamanho para os dois. Aqui ele tá ficando junto, tá vendo, ó, de uma linha para outra, isso não é legal. Então, o que vocês podem vir fazer? Clica em Layout, ou clica para subir, né, aqui nesse alinhar a parte superior do centro, ou aumenta o tamanho da linha. Aumenta, sei lá, para 8, que nem eu coloquei aqui. Porque daí ele vai te dar esse espaçamento, aí você ó, tá vendo que juntou? Aí você vem em formato de novo, pra cima, pra dar um pra cima e outro pra baixo, pra dar esse vãozinho aqui entre uma cor e outra, pra não ficar muito junto, ficar estranho, tá? Então, aqui tá cadastrado a primeira peça do mapa. Na segunda peça e nas demais, eu vou só explicar pra vocês, eu não vou preencher, porque daí vocês vão fazer o preenchimento sozinhos, tá? Que daí o mapa é a avaliação de vocês, então vocês têm que ter só esse norte aí para que vocês consigam fazer a atividade, tá? Que nem aqui, o que eu tô vendo? Tecido, de modo geral, eu vejo um zíper, né? Tenho a fivela, tenho os pespontos, então são linha de costura e linha de pesponto. Essa jaqueta pode ser num jeans, pode ser num tecido mais estruturado, né? Um tecido de inverno. Aqui eu tô vendo que também tem outro zíper. Então tem que sempre analisar isso. Analisa a matéria-prima como um todo. É uma peça de inverno, é uma peça de verão? Quais aviamentos eu tenho? Isso aqui poderia ser um galão também, ou até mesmo o próprio tecido feito uma textura e aplicado, tá? Esse cinto também, geralmente, ele pode ser do mesmo tecido da peça, que é esse tecido principal aqui. Então, os desenhos, quando foram selecionados, a gente teve um cuidado, junto com a professora, de trazer essas referências visuais que vocês consigam identificar, né? Tecido principal, tecido base e tecido complementar, no caso aqui seria o forro. Esse daqui também poderia ser com o mesmo tecido do forro. Ou aqui eu tenho um tecido, aqui eu tenho outro e ainda mais o tecido do forro. Então, sempre atentem-se àquilo que está visível na peça, tá? Não se preocupem com os acabamentos internos. Nessa parte aqui, dessa blusinha, o que vocês vão analisar? Que é um tecido mais fluido, porque ele está dando movimento. Só que mesmo sendo fluido com esse movimento, e estando aqui marcado, bem marcado a manga e os babados, ele acaba sendo um pouquinho mais estruturado, né? Um tecido de camisa, talvez um crepe. Vocês podem entrar no site da loja de tecidos. Deixa eu abrir aqui para vocês uma loja de tecidos. A Maximus, que é um site bem legal, não sei se vocês já acessaram. Eu gosto bastante. Tem umas dicas bem legais. Tem até outros tipos de materiais aqui para vocês darem uma olhada. Vamos lá no crepe, ó, que é um dos destaques do site. Aqui ele fala, ó, traz a descrição do que é esse tecido, né? Aonde que ele é muito utilizado. Fala das espessuras, falam que existem os crepes mais finos, os médios, os mais pesados, qual a composição. Existem diversos tipos de crepe, daí eles colocam as classificações dos crepes, daí eles falam, confira nossas opções, porque aqui é um site de compras, né? Mas vai auxiliar vocês aí nesse trabalho. Por exemplo, naquela blusa, se você quiser colocar esse tecido aqui, né? O crepe vogue. Ah, um detalhe legal, se vocês quiserem colocar, não sei se vai caber. Mas, por exemplo, no tecido, sobrou esse espaçozinho aqui, se vocês quiserem podem colocar uma foto do tecido pra gente ver, acho que é legal também pra vocês
deixarem ali o mapa de vocês mais completinho, mais com alguns detalhes, né? Então, só fazer aquele processo que eu ensinei, ó, da ferramenta de captura, tá? Ou aqui, ou vocês podem vir e colocar aqui abaixo do nome. Não foi pedido, tá? No comando, se você não colocar, não será descontado nota, mas se você quiser acrescentar para deixar sua atividade mais bonitinha, né? Interessante com essas imagens, podem estar colocando também, tá? Então aqui, o que vocês vão analisar? Qual o tipo de roupa que pode ser feito com esse tipo de tecido, quando vocês forem pensar em qual matéria-prima colocar para a blusa, né? Então, o site de loja, ele já traz isso para você. Qual tipo de tecido que pode ser, qual tipo de modelo que pode ser confeccionado com esse tecido. Aqui, inclusive, tem, ó, o que fazer com esse produto, quantos metros você precisa. Ele te dá toda essa orientação, isso que é bem legal, ó. Eles têm até uma página aqui no Pinterest que dá todas as informações, então, assim, acho que vai ficar bem legal, assim, fazer o mapa dessa forma como a gente deixou para vocês, porque o intuito é que vocês pesquisem mesmo, que às vezes vocês vão, sei lá, fazer um teste, ou até mesmo um trabalho dentro de uma empresa, e nunca teve, assim, essa oportunidade ou essa curiosidade de ir pesquisar, ver tecido, ver composição, ver o que dá para ser feito com cada tipo de tecido, tá? Então, fica essa dica aí pra vocês, tá? Aí aqui, abotoamento, tá vendo que é um abotoamento diferente? Então, esse abotoamento, ou ele é feito com o próprio tecido, ou ele é feito com uma fitinha, tipo um cordãozinho de cetim, alguma coisa nesse sentido. Aí tem o botão, que pode ser botão encapado, pode ser também, dependendo do tecido que você utilizar, um daqueles botões da Eberly que eu mostrei, né? Que é aquele botão flexível, mas que é um botão que ele não tem furo, né? É um botão com algum revestimento, com algum acabamento diferenciado. Ainda que para outra peça, já viram que o tecido muda. Aqui já dá para perceber que é uma camisa só pela estrutura da gola. É, na verdade, uma releitura de uma camisa, né? Porque ela traz a gola, traz a questão do colarinho, traz a estruturação, né? A parte dos pespontos, o abotoamento, né? Que são um botão de 2 furos, 2 calotas. Então, isso também vai contar no momento do mapa. Então, se você analisou, tem botão, tá? É só botão de massa? Não, não é. Ele é um botão de massa com 2 furos, 2 calotas. Então, tudo isso tem que ir na descrição. O tamanho já é um pouco mais relativo, né? Porque aqui a gente vê que ele é um botão maior, não é aquele botão padrãozinho de camisa, né? Então, daí quando você for pesquisar, você vai conseguir ver essa questão do tamanho. Aí aqui você tem o passante ele é feito com o próprio tecido da camisa, então você não precisa cadastrar. Tem o cinto entra como um aviamento, tem o ilhós, né, ó, tem a linha de pesponto, tem a fivela, né, aqui a fivela, a pontinha da fivela, então são detalhes que vocês devem analisar. Aqui no vestido é a mesma coisa, eu tenho um sistema de abotoamento aqui nas costas, que é esse mesmo modelo aqui, ó, esse mesmo tipo. Por que eu sei que é esse mesmo tipo? Pelo tecido. Tá vendo que é um tule transparente sei lá, como eu posso dizer, com um bordado? Porque essa bolinha ela não foi estampada, né? Ela foi bordada. Então, no momento da confecção do tule, já foi feita essa bolinha. Então, você tem que ver aqui, por exemplo, no site da Maximus, provavelmente vai ter, ó, tem rendas e tules lisos. Acho que vai estar provavelmente aqui. Ó, aqui encontrei tem esse aqui que vocês podem utilizar para cadastrar, né? Ou se pensando que não é algo que tenha textura, que é algo mais liso, direto no tecido, vai ter esse outro aqui, que tem o paetê, ó, que é mais próximo, tá? Então, procurem aí, pesquisem um site que tenha um tecido próximo a esse, para vocês cadastrarem. Esse tá bem fácil, né, que são 2 matérias-primas, porque tem a matéria-prima aqui do top e da calcinha, tá? E a parte dos botões, as linhas e tudo mais. O mesmo aqui para esse outro vestido, né? São 2 matérias-primas diferentes, tem outro cinto, tem o detalhe aqui do cinto, que é provavelmente é uma fivela, tem os botões, as linhas de pesponto, verifica se é bordado ou não. Aqui é a mesma coisa para a calça, né? Ó, tá vendo? Tem bastante detalhes visíveis, fáceis aí para vocês visualizarem. Aqui eu já percebo que é um denim, só pelo tipo de acabamento, né? O tipo de pesponto, os rebites,
tá? Não vou ficar descrevendo muito, porque senão eu vou fazer atividade para vocês. Mesma coisa aqui no macacão. Aqui, só por ver que é um zíper invisível, quando aparece só a ponteirinha do zíper e não tem a dentição dele aqui, já sabe que é um zíper invisível. Então, ele é um macacão feito de tecido plano, não é feito de jeans, tá? E atentem-se a um detalhe. No jeans, quando vocês chegarem aqui, nessa calça, vocês vão ter que pesquisar a lavagem. Então, deixei 2 sites de lavagem aqui, ó, pra vocês. Aí, lá na lavagem, vocês coloquem a foto da forma como eu expliquei pra vocês com a ferramenta de captura, tá? O mesmo processo da cor. Então, aqui ele traz, né, uma contextualização, é um site de uma marca aqui da região. Traz os tipos de lavagem e a referência do lado. Lógico que são produtos da marca, é por isso que tá aparecendo as propagandas aqui. Aí, por exemplo, eu quero utilizar esse tipo de lavagem naquela minha peça, a Stone Wash. Aí eu vou copiar, para eu fazer aquela fotinha para colocar no meu mapa, eu vou jogar no Google, para abrir aqui imagens, e vou pegar uma imagem assim, ó, que mostra só a lavagem. Deixa eu pegar a captura de novo para mostrar para vocês. Vocês vão capturar uma imagem só da lavagem. Copia. E vai colar. No caso aqui, os aviamentos, faltou uma parte para as lavagens, né? Deixa eu ver aqui. Vocês podem colocar na cor. Daí, vocês vão cadastrar L/2001, que é a minha lavagem 01. Não vou ter Pantone. E vou colocar aqui meu quadradinho com a referência da lavagem. E aqui eu venho e coloco o nome da lavagem que eu vou fazer na minha peça, tá? Aí aqui, outra coisa, tô preenchendo, né? Se eu comecei a preencher tudo em letra caixa alta, tudo vai letra caixa alta, tudo letra maiúscula. Se não, faz igual eu fiz no outro, eu venho aqui e deixo elas assim, cada uma com letra maiúscula, pra ficar no mesmo... Cadê? No mesmo padrão que tá aqui, ó, tá vendo? Porque senão o mapa de vocês vai ficar todo desconfigurado. Então, deixem a caixa alta mais aqui, ó, pra parte da Pantone e para as referências, que fica mais interessante visualmente. Então, aqui, ó, da calça jeans tá certo, ó. Vocês coloquem centralizado bonitinho, daí isso aqui você vai vir aqui, ó, e vai centralizar também. Opa! Aqui, ó, para deixar bem formatadinho a atividade de mapa de vocês. Porque pensa numa empresa que trabalha só com Excel ou com Word, se deixar tudo bagunçado, na hora de pesquisar fica mais difícil, não fica? Fica estranho também o conteúdo. Então, fica essa dica aí para vocês de formatação e também para calça jeans. Ah, ó, detalhe aqui, ó, é desfiada a barra. Então, já vê uma lavagem em que é aplicada essa barra desfiada. Depois o macacão, mesma coisa. Esse macacão já me questionaram sobre a questão dos abotoamentos laterais, né? Como aqui não tá visível, é porque ou não tem ou ele tá na parte das costas. Então, se não tá aparecendo, você não vai cadastrar, tá? O zíper aqui, é certeza que ele é só a braguilha, não tem zíper, porque o macacão ou você veste, nesse modelo de jardineira, você veste ele pelas laterais. Então, provavelmente foi feito um transpasso de botão e ele tá aqui nas costas, aqui um pouco mais escondidinho, tá bom? Feito isso, cadastrou todas as peças, a gente vai lá no passo 5, que é a última tabela. Estamos acabando, tá, pessoal? Que é o cadastramento dos modelos da coleção. Então, o que você vai fazer? Para cada quadradinho aqui, já que já está certo, a cada classificação, você vai descrever os desenhos que estavam ali em cima. Então, agora você vai descrever o modelo. Você já cadastrou todas as matérias-primas, os aviamentos, agora você vai cadastrar o modelo. Então, o meu primeiro casaco é um casaco longo com transpasse na diagonal. Por quê? A imagem lá é um casaco longo, poderia ser um trench coat ou também um sobretudo, tá? Vocês podem descrever dessa forma, com o transpasse na diagonal, porque aqui o transpasse de botão tá em diagonal. Então, quando vocês forem descrever,
visualizem a imagem e vejam o que mais traz de referência a ela, que você, quando você for descrever ela, você vai pensar, nossa, é aquele casaco. Que nem eu olhei nele e vi como um casaco longo com transpasse diagonal. Aqui na jaqueta, eu posso colocar, por exemplo, jaqueta de couro com cinto, ou jaqueta com recorte lateral, né, que tem um recorte aqui, ou recorte frontal. Aí vai de vocês a descrição, de analisar a imagem e descrever. Mesma coisa aqui, blusa com babado, ou blusa com abertura no ombro e babado. Tá? Então, esse processo da descrição, o que vai contar se está certo ou errado? Se a descrição que você fez tem relação com o desenho que está apresentado aqui, tá? Aqui é a mesma coisa, é camisa feminina com cinto, ou é camisa manga curta com cinto, tá? E por aí vai. Ficam as dicas aí para vocês ao longo da minha explicação. Espero que esteja aí bem explicadinho, que atenda aí as dúvidas de vocês ao longo da disciplina. Então, vamos lá. No coats, lá no casaco, já fiz a minha descrição, coloquei a minha referência de matéria-prima, que eu fiz lá em cima. Aí eu venho aqui, ó, nas cores, eu preenchi, provavelmente eu vou ter 8 cores, né? Porque uma coleção sempre, a maioria das vezes é 8 cores, nunca mais além disso. Aí eu venho aqui, base e detalhe. Na minha base foi matéria-prima 1, no meu detalhe foi matéria-prima 2. Então, a matéria-prima 1 é da cor 1. Aqui foi coincidência, tá, pessoal? Porque foi a primeira peça que eu cadastrei. Mas pode ser que o meu top aqui, ó, a base seja também na cor 1. E o detalhe, que no caso, por exemplo, pode ser aquela casinha do botão, pode ser na cor 8. Talvez a cor 8 seja um rosa, né, ou sei lá, um outro tom, um tom branco, né, alguma outra cor que não tenha sido nenhuma dessas aqui, mas que eu mantive o preto, que é a mesma cor preta da base do casaco 1, tá? Isso não tem problema. Por que a gente pediu essa parte do cadastramento dos modelos? É também uma parte que está lá no livro de vocês têm lá tanto essa tabela aqui dos modelos, como essa tabela aqui, né? Só que lá não tem a imagenzinha para vocês. Porque como eu comentei na primeira aula, o intuito dessa atividade é que vocês aprendam a cadastrar essas matérias-primas para que vocês, quando forem trabalhar numa empresa, trabalhar num setor de ficha técnica, tenham esse conhecimento. Ou até mesmo na parte da criação, né? Porque acredito, eu, né, não tenho tanto esse conhecimento porque a gente não tem muito contato, né? Contato físico, digamos, e de estar sempre conversando, que às vezes você nunca acessou um site de tecidos, nunca teve essa curiosidade, né, de entrar, ver o que dá para fazer com esse tecido, ver qual tipo de aviamento que usa numa peça, qual tipo de lavagem, e como essa parte da gestão, né, envolve também essa parte do cadastramento, a gente quis fazer esse mapa diferente aí para vocês, né, para vocês pesquisarem mesmo, imaginarem aí a peça de vocês, a coleção de vocês, e quando vocês forem lá fazer o cadastramento, não sei se vocês viram que a gente tentou deixar aí mais ou menos as peças parecidas. Tentem manter uma harmonia nas cores, na estampa, para criar ali uma historinha, né? Como se fosse uma coleção mesmo que vocês tivessem desenvolvido e tá ali só fazendo o cadastramento, tá? Então, pessoal, é isso que eu tinha para passar para vocês. Qualquer dúvida que vocês tiverem aí ao longo da disciplina, ao longo do preenchimento da atividade mapa, mandem para mim no Fale com o Mediador, tá? E quando vocês forem salvar o arquivo de vocês, vão lá, arquivo, quando finalizar para mandar, tá? Salvar como... Aí eu vou só jogar aqui na área de trabalho, fica mais fácil. Vem aqui, ó, escolho o modelo PDF e manda só com a palavra mapa, tá? Porque muitos de vocês às vezes perdem a atividade porque fica um monte de número ou às vezes acento, alguma coisa que aparece aqui e daí acaba dando problema no arquivo, o arquivo fica corrompido. Então, se vocês salvarem só como mapa e converter ele em PDF, ó, pra gente ficar melhor no momento da correção, tá? Qualquer dúvida, estou à disposição. Um grande beijo para vocês e bons estudos!